Olá, meus alunos, tudo bem, meus queridos? Graça e paz na vida de cada um de vocês. Estamos novamente aqui ministrando mais uma aula para vocês. Agora nós vamos para o módulo 7 e hoje é a nossa primeira aula e chama-se Maturidade, ok? Eu quero deixar para vocês tá lá no nosso livro de 40 dias de fé e milagre, que diz assim, uma coisa muito legal: precisamos andar em concordância e alinhamento com o nosso propósito. Concordância e alinhamento com o nosso propósito para que haja um fluir sobrenatural nas nossas vidas, ok? Então vamos para a nossa primeira aula do módulo 7 sobre maturidade. E hoje nós vamos reconhecer, meus queridos, que em Cristo nós alcançamos a maturidade. Vamos reconhecer também que as batalhas forjam a nossa maturidade. Nós vamos reconhecer que sempre poderemos nos tornar pessoas melhores. Por isso nós estamos, aqui ministrando uma palavra para vocês, e vocês estão me ouvindo nesse momento, porque nós queremos crescer para nos tornarmos maduros. Vamos lá, então a graça recicladora de Deus transforma nossas fraquezas, as nossas emoções doentes e todo o lixo que há em nossa vida, em meio de crescimento espiritual e instrumentos úteis em seu serviço. Assim, essas coisas deixam de ser maldições e passam a ser bênçãos nas nossas vidas. Então Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, sabe? Tudo aquilo de ruim que tem na nossa vida, que está lá guardado, Deus transforma em coisas boas, meus queridos, e ainda bênçãos para nossas vidas. Romanos 8, 18, 28 nos mostra, por isso, olha, vamos de novo, caderninho, caneta e Bíblia na mão. Só vou falar o versículo, Romanos 8, 28, Romanos 8, 18, 28. Mostra a maneira com Deus, como Deus transforma as pessoas sofredoras em pessoas emocionalmente equilibradas. Leiam todo esse versículo que eu passei para vocês. Então nós sabemos, meus queridos, que vivemos em um mundo imperfeito, não é mesmo? Cheio de falhas e muitos erros. Então, muitas das nossas angústias surgem em consequências do pecado de alguém, sabe? Talvez de pessoas que viveram há várias gerações, talvez os teus antepassados, sabe? Se você for ver tua árvore genealógica, você vê lá que um tataravô tinha depressão, se suicidou, tinha aquele negócio de suicídio, sabe? Aquela coisa que tendia ao suicídio. Você vai ver que na tua vida, de repente, você está em depressão, você pensa em suicidar, mas vem lá das gerações passadas, sabe? Que viveram muitas e muitas gerações. Aqui nós chamamos, sabe, de maldições hereditárias. E elas têm que ser quebradas, meus queridos. Essas maldições hereditárias têm que ser quebradas. Vamos começar a estudar hoje essa maturidade e vamos chegar ao ponto de a gente estar firmado e a gente detectar se temos algum problema. Não é meu, não é do meu pai, não é da minha mãe. Da onde será que é? Você vai descobrir qual é o seu problema e da onde vem o seu problema. Ok? Vamos achar solução, nós não vamos achar mais problemas, ok? Então, se nós pudéssemos voltar atrás, meus queridos, veríamos as nossas fraquezas e imperfeições, como traumas emocionais, que foram sendo transmitidos de uma geração para outra geração, por meio de genes imperfeitos, Criação errada e atuação imperfeita, Lá vem os nossos antepassados novamente. Então, você que tem filhos, vocês observem muito isso, tá? Não passe para o seu filho aquilo que você tem digamos que você ainda não conseguiu
tirar da sua vida, vamos dizer alguma coisa ruim. Não passe para o seu filho a insegurança, o medo, a angústia, a ansiedade. Antes disso, nós vamos estudar isso aqui e vamos ficar, fera, para a gente descobrir aonde está, sabe? Uma coisa que não deixa o nosso fluir, que todos nós temos que fluir. Deus fala isso para nós. Ele nos deixa uma herança, e a herança do Senhor é perfeita. Então, se nós temos um Pai perfeito, nós vamos ter erros. Sim, alguns erros vamos ter, mas não totalmente errados. Dá para entender, meus queridos? Então, vamos lá. Então, Ele não nos deixa lutar sozinho. Nosso Deus nunca nos deixa lutar sozinho. Não estamos abandonados à nossa própria sorte. Não, jamais, tá? Então, nosso médico, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, compadeceu-se das nossas fraquezas. Então, Ele não apenas conhece nossas fraquezas, mas também nossos sentimentos. Ele compreende bem a dor da rejeição. Ele compreende a aflição causada pela separação, o pavor da solidão. Deus também está ali conosco, e do abandono. As nuvens, regras da depressão, mas Ele levou sobre si todos esses sentimentos. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele levou tudo isso de nós, tudo isso, meus queridos. Então, Ele compreende bem nosso sofrimento e por isso prometeu não nos deixar sozinhos. João 14, 16, 18. Então, algumas atitudes fazem que o Espírito Santo possa trazer equilíbrio emocional à nossa vida, à minha vida e à sua vida. Quais são essas atitudes? Vamos lá, meus queridos. Sabe, sentir e desejar a proteção de Deus. Ótimo, é atitude boa, né? Não permita que a doença emocional se alastre na tua vida. Corte lá na raiz. Deixe o Espírito Santo arrancar todas as raízes destrutivas que ainda estão dentro de você. Ame incondicionalmente. Libere perdão sempre. Sempre libere perdão. Não esconda de Deus suas imperfeições. De Deus nada nós podemos esconder. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Permita tratar-se, permita se libertar, meus queridos. Ainda dá tempo? Dá, meus queridos, ainda dá tempo de a gente se libertar de toda coisa ruim que a gente sabe que está nos levando para trás. A gente dá um passo para frente e de repente dá 2 para trás. Não é isso que Deus quer para nós. O propósito que Ele deixou para nós alinhado não é esse. Não é esse. Então, essas são as boas novas. Aqueles que buscam equilíbrio emocional, encontrado somente com a ajuda de Deus. Então, temos a provisão completa da graça de Deus. O amor incondicional, a identificação de Cristo com nossas fraquezas e a assistência diária torna eterna e inspiradora do Espírito Santo. Nós temos essa provisão, glória a Deus, o Espírito Santo é conosco. Ainda trabalhando a questão do equilíbrio emocional, existem alguns fatores que impedem o ser humano de viver plenitude emocional. Aqui trataremos brevemente alguns dos principais fatores que nos levam ao desequilíbrio. Vamos lá, o primeiro, meus queridos, sabe? Eu vou correr um pouquinho que é muito extensa essa aula. Primeiro, perfeccionismo. Desejo de atingir a perfeição acompanhada de sentimento de culpa. Daí não vale a pena, né? Não vale a pena. A causa desse perfeccionismo pode ser uma história de vida, pode ser um desequilíbrio da autoestima, pode ser desconhecimento da palavra, com certeza. Segundo sintoma, os sintomas, nós vimos a causa, agora nós vamos para o sintoma. Necessidade de aprovação, sempre tu quer ser aprovado por todos. Não é para isso que nós estamos aqui, nós estamos aqui para ser aprovados por Deus. Dificuldade em crer na graça e no amor de Deus. Creia, meus amados, creia. Ansiedade, legalismo e orgulho. Jogamos fora todos esses sintomas em nome do Senhor Jesus. O legalismo
você pode analisar o capítulo 23 de Mateus. Leia como tarefa. Capítulo 23 de Mateus, você vai observar o legalismo. O que é o legalismo? Então, nós vimos causas, vimos sintomas, agora nós vamos para as consequências. Vamos lá, criação de uma falsa imagem, o super eu sei tudo, eu faço tudo, né? É falso isso. Cobranças interiores, não se cobre, não se culpe, sabe? Quem culpa nós é o diabo, é Satanás, não é o Senhor Jesus, não. Nem você vai se cobrar. Esgotamento nervoso, frieza nos relacionamentos, bloqueio do crescimento espiritual e emocional, tá? Esgotamento nervoso nós podemos relacionar também com apatia. Frieza nos relacionamentos, a gente relaciona também com dupla personalidade. Cobranças interiores, meus queridos, como eu já falei, é sentimento de culpa. E quem nos culpa não é o Senhor Jesus, não é. Primeiro nós vimos perfeccionismo, tá? Agora nós vamos para o segundo, que é autoestima. Ideias e sentimentos a respeito de nós mesmos, que determinam a essência da nossa personalidade. Existem dois tipos de autoestima, a baixa e a elevada, ok? Vamos lá. Primeiro, a baixa autoestima geralmente produz ódio, falta de perdão, a pessoa se esconde de Deus, ao invés de correr para Ele, se esconde. Pensa que o Senhor o rejeitará, assim como Ele próprio se rejeita. Olha que coisa mais triste isso. Corra para Jesus sempre, Ele é o nosso socorro bem presente. Causas e consequências dessa baixa autoestima, questões espirituais e emocionais não resolvidas, tá? Comprometimento das metas, né? Leia Números 13 e 14. Relação com Deus e com o próximo prejudicado, trazendo falta de amor a si mesmo. Não aceitação de si mesmo, dúvida de amor de Deus. Nunca tenha dúvida que Deus te ama. Ele deu seu único filho para que morresse naquela cruz por você, meu querido. É gerado um sentimento de inutilidade, sentimento de raiva quando as circunstâncias parecem estar fora de controle, medo da emoção ou de não ter controle sobre as emoções, dificuldade de dizer não às pessoas. Às vezes é necessário dizer não, não só sim, mas não. O não faz parte da nossa vida. Medo de experimentar coisas novas, medo de fracassar, meu querido. Meu Deus do céu, isso é muito grave, porque as coisas novas estão aí para que a gente adquira, para que a gente consiga, sabe, avançar. E o fracasso faz parte, e você cresce através do fracasso. Oh, meu Deus do céu. Depressão frequente, tá cancelado em nome do Senhor Jesus. Depressão não vamos ter nunca. Hábitos viciosos também tire da sua vida. Necessidade de ser bem-sucedido para ser aceito. Não, ninguém é perfeito, meu querido. Somos falhos, somos humanos. Características e compensações. Então, autopiedade e autodepreciação. Você pode até comer demais, engordar, cuida da sua saúde. Falar demais e gosto por discussão, excesso de sensibilidade, dificuldade em dizer não, dificuldade de perdoar também, meu querido. Solidão, depressão e hostilidade é um espírito de crítica. Dificuldade em exercer autoridade. Deus nos deu poder e autoridade. As causas dessa baixa autoestima, vamos lá. Questões emocionais e espirituais não resolvidas, extrema ousadia e autoritarismo, facilidade de alcançar metas espirituais. As causas, agora as consequências, possibilidades de queda e derrota. Soberba, orgulho e vanglória não fazem parte de nós, em nome de Jesus. Não saber ouvir também é uma grande... Sabe, aqui nós precisamos, sabe, sempre saber ouvir. Nós temos 2 ouvidos para quê? É para ouvir. Sempre tem alguma pessoa querendo falar e nós estamos aqui para ouvir.
Então, tome posse dessa palavra, saber ouvir. Ouça mais e fale menos. Dificuldade de submissão e autoritarismo. Nós vimos o segundo, agora nós vamos para o terceiro, que é vergonha. A vergonha pode ser definida, meus queridos, como falta de dignidade, e este é o propósito de Satanás na vida das pessoas. É uma ferida muito profunda relacionada à existência. Como pode surgir a vergonha? Através da rejeição do sarcasmo, através da exposição ao ridículo, punição injusta. Sabe, eu posso até dar um exemplo que está aqui. Quando eu estava com 8 anos, no segundo ano primário, e a professora não me deixou ir ao banheiro, de repente você fez xixi nas calças, aí veio toda a tua vergonha, e de repente ela está até hoje aí com você, tá? Mas vamos cancelar tudo isso. O que a vergonha pode causar? Primeiro, controladores de aparência. A vergonha pode causar um sistema que se chama controladores de aparência. As pessoas vivem de aparência e se escondem da realidade da vida. É nesse controle de aparência que as pessoas tentam esconder suas imperfeições, né? Só vive somente de aparência. Ódio e falta de perdão. A vergonha geralmente produz ódio e falta de perdão. Faz com que as pessoas fujam de Deus ao invés de correr para Ele. Terceiro, isolamento. A vergonha tem um profundo sentimento de impureza e defeitos. Isso faz com que você se sinta diferente, isolado dos outros, impossibilitados de executar qualquer tipo de trabalho. Vamos, meus queridos, sabe? Jogar tudo isso fora e transformar tudo isso em bênção. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Terceiro, então, 8 mentiras que sustentam a vergonha. É errado ter necessidade de pedir ajuda, isso é uma mentira. É errado expressar uma opinião contrária. Eu nunca posso cometer um erro. Não posso sair de casa sem estar impecavelmente bem vestido. Tenho que dar o meu melhor e ainda assim não será suficiente. Então, para os homens, eles não choram, não expressam suas emoções, né? Quantas vezes a gente ouviu falar, homem não chora. Para as mulheres agora, eu existo apenas para ser abusada pelos homens. Meu Deus, que coisa triste isso. Eu preciso ser o melhor. Isso significa ser o perfeito. Não existe perfeição. O único perfeito é Jesus. Isso será falado na aula de perfeccionismo. Nós vamos ter uma aula sobre isso também, meus queridos. Quinto, a amargura. Definição: sabor amargo, angústia, aflição, dor moral e tristeza. Como se instala na alma? Através da incompreensão, ofensas e rejeição. Qual é a consequência? Ocorre a ferida e está acariciada. Ocorre a ferida e esta é acariciada. Gera relações negativas como quebra de diálogo, palavras duras, isolamento e agressão. Então, quando tem uma ferida, nós temos que curar essa ferida e não deixá-la criar raiz em nosso coração. Não vamos estar passando a mão sempre nessa ferida e dizendo, coitadinha de mim. Não, isso é autocomiseração. Não vamos fazer isso. Então tá, todos esses sintomas da amargura ficam alojados na alma. Tá lá em 2 Reis 4:27. Traz maldição para a vida futura. Números 5:19. Traz morte espiritual. Jó 21:25. Ok, meus amados? Então, essa é a aula de maturidade. Desculpa que eu corri um pouquinho, mas eu estou disponível para vocês, para qualquer dúvida, porque nós vamos sair daqui uns cristãos maduros. Isso faz parte da nossa caminhada com Jesus. Sermos maduros, meus queridos, tá? Ok?
Então, aula muito gostosa de ministrar. Eu tenho certeza também que vocês vão aprender muito com essa aula, porque nós vamos mandar o material para vocês. Mas qualquer dúvida que ficou ali, ou vocês precisam de uma oração, ou você se viu em nenhum dessas coisas que eu falei aqui, como vergonha, perfeccionismo, baixa autoestima, vocês me ligam que a gente ora junto. Ok, meus queridos, tá? Nós precisamos ter um equilíbrio emocional, tá? E nós só vamos encontrar esse equilíbrio, meus queridos, com a ajuda de Deus. Sabe, sozinho a gente não consegue. Não conseguimos nada sozinhos. Em nome do Senhor Jesus, amém, meus amados. Curve sua cabeça, eu quero estar orando por vocês. Oh, meu Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa aula maravilhosa sobre maturidade, meu Pai. Senhor Jesus, tudo aqui que foi explicado, que foi ministrado, Senhor Jesus, se algum desses alunos se identificou com alguma causa, meu Pai querido, nós pedimos agora, Espírito Santo de Deus, derrama do teu óleo de unção sobre a vida de cada aluno, para que ele, nesse momento, detecte qual é o problema e que seja quebrado tudo em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos as tuas bênçãos, meu Pai. As tuas bênçãos, Senhor Jesus, mas nós queremos ela, Pai, que ela venha de um fluir, Pai, através, Pai, de nós para outras pessoas, meu Pai querido, que nós sabemos que nós temos uma família, nós temos filhos, Senhor Jesus, e nós precisamos desse fluir, que o Senhor nos encha, meu Pai querido, do teu amor, da tua bondade, da tua graça sobre nós, meu Pai amado, para que a gente possa também, no transbordar, passar para a nossa família, para os nossos amigos, para os pais, as mães que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados, fica em paz, fica com Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de cada um de vocês. E eu amo muito vocês. Ok? Beijo!